Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da Semana Santa, dia 27. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, foi até aos sumos sacerdotes e fariseus e perguntaram: quanto me dareis para que eu vos entregue Jesus de Nazaré? Eles combinaram 30 moedas de prata. A partir daquele momento, Judas então começou a esperar o melhor momento para entregar Jesus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, de onde queres que vos preparemos a festa da Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade aí adiante, e procure um homem que tenha um lugar, e diga-lhe: o mestre manda dizer-lhe, minha hora está chegando, e eu gostaria de celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos partiram e fizeram então como Jesus mandou, e prepararam tudo para a festa da Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus sentou à mesa com seus discípulos e, profundamente comovido, ele disse: um daquele que come comigo o pão vai me trair, vai me entregar. Todos ficaram muito desconcertados e tristes, e cada um a um, começou a perguntar: Mestre, serei eu? Jesus disse: é aquele que come comigo o pão. Judas então chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, serei eu? Jesus disse: tu o dizes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando ainda pela Semana Santa, a Semana Maior. E a Semana Santa para nós cristãos não é um tempo de feriado, não é um tempo de descanso, de viajar, mas é um tempo de voltarmos a celebrar aquilo que é essencial da nossa fé, para que, quem saiba, possa acontecer em nossa vida uma renovação espiritual, uma conversão dos nossos corações. Não é somente uma época de comer comidas diferentes e nem celebrar tradições, mas é um momento propício de conversão, onde nós vamos novamente voltar àquilo que é o espírito da nossa fé, a pessoa de Jesus de Nazaré. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos o profeta Isaías apresentando a missão do servo sofredor e obediente. Aquele que diante da palavra de Deus se comove, se impulsiona, e diante das dificuldades advindas da missão, ele não foge, ele não abandona, mas ele se mantém firme porque sabe em quem colocou a sua confiança, a sua esperança. A quarta-feira de hoje é chamada também pela igreja de quarta-feira da traição. A quarta-feira da traição. Porque aqui hoje nós já vamos ver que um daqueles que havia sido escolhido por Jesus, porque Jesus escolheu quem ele quis. E após uma noite inteira de oração, Jesus então selecionou dentre aquela multidão que o seguia 12, aos quais chamou de apóstolos. E deu a eles dons e ministérios muito importantes e diferentes por causa da missão que deveriam realizar. Mas um deles se desencaminhou, um deles se perdeu. E esse desencaminhamento de Judas não é algo que acontece da noite para o dia. Não sei se ele frustrou com Jesus de Nazaré, não sei se ele se desencantou com ele. O que nós podemos perceber, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que essa traição vai sendo construída através de pequenas traições. Porque, diz o evangelista, ele era um ladrão. Ele roubava o dinheiro da bolsa porque era o econômico do grupo. Judas não trai da noite para o dia, mas ele mantém um caminho ou um caminho de seguimento a Jesus torto, não mais transparente, não mais verdadeiro, mas ele serve-se do seu ministério,
Ele serve-se da sua condição em benefício próprio. Aqui começa então o espírito da traição. Aqui começa. Por isso hoje Judas vai então até aos sumos sacerdotes e aos fariseus e pergunta: quanto me dareis para que eu vos entregue Jesus? E eles combinaram 30 moedas de prata. E preste atenção, a partir desse momento Judas procurava o melhor momento, a melhor oportunidade para entregar Jesus. Judas caminhava atrás de Jesus com pensamentos totalmente contrários. E é interessante isso, porque na história de um divórcio, a última coisa que vai embora é a mala. Na história também dos abandonos do sacerdócio, da vida consagrada, a última coisa que vai embora é a mala. Porque primeiro foi o respeito, o companheirismo, depois foi a comunhão, depois foi o espírito, aos pouquinhos foi o corpo, e a última coisa que sai então é a mala. Por isso Judas está caminhando atrás de Jesus, já não mais com um sentimento de pertença, não mais um sentimento de comunhão, mas de utilitarismo, porque ele está usando da sua condição para poder permanecer até o melhor momento de abandonar a missão, porque seu coração se converteu em traidor. Os discípulos então querem perguntar a Jesus: de onde vamos celebrar a Páscoa? Jesus diz: vá até a cidade e diga àquele homem: o mestre mandou dizer, chegou a minha hora, e eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Vamos sentar à mesa com Jesus. Hoje o convite é que nós sentemos à mesa com Jesus. E diz que Jesus estava profundamente comovido quando ele vai dizer: um daqueles que come o pão comigo vai me trair. Um dos meus companheiros vai me trair. E todos ficaram desconcertados e tristes e começaram a perguntar: Senhor, serei eu? Senhor, serei eu? Jesus vai dizer: é aquele que come o pão comigo. É aquele que é íntimo, é aquele que é familiar, é aquele que senta-se à mesa com Jesus, é aquele que é companheiro. Porque a palavra companheiro significa aquele que come do mesmo pão. Judas está somente de corpo ali. Já não está mais de espírito. Já não está mais em comunhão com Jesus. Por isso que a comunhão é muito mais do que receber uma hóstia na boca. Nós também podemos ter Judas dentro de nós. Principalmente quando, mediante os interesses pessoais, nós vamos traindo Jesus. Nós vamos vendendo Jesus. A igreja não tem vergonha de dizer hoje que o traidor saiu do grupo apostólico, do colégio apostólico, daquele que era íntimo e familiar. Por isso hoje nós recordamos Judas, o traidor, mas também recordamos o Judas que eu e você carregamos. E que muitas vezes, em decorrência de interesses próprios, nós também vamos traindo o Senhor e vamos nos afastando dele. Judas também aproxima-se de Jesus e pergunta cinicamente: serei eu, Senhor? Serei eu? E Jesus vai dizer: você diz. Naquele momento, Judas então saiu e foi cumprir aquilo que já estava estabelecido em seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós carregamos um certo Judas dentro do coração. Todos nós carregamos um certo Judas dentro da nossa vida. E principalmente quando nós nos deixamos levar pela busca de poder, de dinheiro, de influência, de fama. Então aí nós vamos nos desvirtuando também como Judas. Aí nós vamos nos desencaminhando também como Judas. E vai chegar a hora oportuna. Vai chegar o momento certo, onde eu e você também trairemos o Senhor. A quarta-feira da traição é uma advertência para mim e uma advertência para você. Que todos nós carregamos dentro de nossa vida e de nosso coração um certo Judas também, que vai também traindo ao Senhor com pequenas coisas. Livra-nos, Senhor, deste mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.